Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Rura 11, o Fiagro aqui da Itaú, um Fiagro provavelmente mais diversificado da bolsa, tem muitos pontos positivos, alguns pontos negativos, mas eu quero trazer aqui para vocês as atualizações e quais os riscos do setor agro. Tem um trecho aqui bem interessante sobre isso. Então vamos lá, o objetivo do fundo. O fundo busca o retorno no longo prazo de CDI mais 3 a 3,5 através de um portfólio diversificado de crédito privado no agronegócio. Então aqui a gente já tem o objetivo do fundo. Fundo que distribuiu 14 centavinhos no último mês, melhor que o rendimento de abril, março, fevereiro, e o fundo já vinha indicando esse movimento, tendo em vista aqui os regimes do fundo. Na verdade, o fundo hoje ele tem regime caixa, ele quer mudar para o regime competência para poder linearizar melhor esse dividendo, tá? Para quem quiser entender melhor essa questão dos regimes, pode procurar aqui no canal um vídeo do próprio Rura, de 2 meses atrás mais ou menos, que eu expliquei exatamente a diferença de um regime para o outro e por que que o fundo quer alterar, tá? Então aqui na DRE a gente consegue ver que o fundo gerou, né, bruto 14 milhões e meio, teve as despesas aqui, então, portanto, distribuiu tudo que gerou 13 milhões e 700 mil, que deu ali 14 centavinhos por cota. Hoje o fundo está 94% alocado em crédito agro. A gente vai ver o gestor informando que vai alocar esses 6% restantes agora durante o mês de junho. A gente vai dar uma olhadinha nessas operações e nas taxas delas. Operações com taxas interessantes acima aqui da taxa média da carteira, que hoje é de CDI mais 4,3. Esse é o spread médio da carteira, com uma duration de 2,1 anos, ou seja, uma duration curta. Como a gente tem aqui operações atreladas ao CDI, isso é interessante para a gente sempre conseguir ali reciclar a carteira. Exposição por região, fundo muito bem diversificado por região, por setor. A gente consegue olhar aqui nessa pizza, ele tem concentração basicamente aqui em 5 grandes áreas: açúcar e etanol, produtor rural grãos, revenda agrícola, produtor rural algodão e grãos, defensivos e fertilizantes. Pessoal, aqui eu já vou fazer a grande crítica desse fundo, que é mais transparência aqui nas informações dos devedores. Se a gente olhar ali o portfólio, os ativos, os devedores, a gente não tem em nenhum local sinalizando para a gente qual é a empresa, enfim, mais detalhes do devedor. A gente sempre tem assim de uma maneira genérica. O grande problema disso é que a gente pode ter aqui uma concentração maior do que a esperada, porque, por exemplo, aqui nessa segunda posição, 15% de exposição setorial, a gente tem produtor rural grãos. Produtor rural algodão e grãos também está aqui na quarta posição. Então, de repente, eu tenho uma posição até maior, né, nessa concentração do que indicado aqui. E também a gente tem que ter o nome dos devedores para a gente conseguir acompanhar aquela empresa, aquele devedor. Por exemplo, o Vigia tem um problema no Languiru, mas eu sei que tem problema, consigo buscar informações porque eu tenho esse nome. Aqui eu não tenho isso. Então, de repente, aqui eu tenho vários problemas dentro do fundo e eu não estou sabendo, porque não está no relatório e eu não consigo pesquisar de outra fonte. Então, essa é a grande crítica do fundo. Tá? A gente ainda vai comentar qual que é o risco do agro, tá? No geral. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, estou na meta aqui de chegar a 2.000 inscritos, e também do Telegram, tá? Tá na descrição, o grupo está crescendo bastante, está bem legal. De qualquer forma, o fundo ele é bem diversificado, são 45 devedores, mais aqui de 15 segmentos ou culturas. Então, quanto a isso, a gente tem essa vantagem. Em maio, comentário do gestor. Em maio, fizemos a alocação de 2 novas operações, uma usina de açúcar e etanol, no estado do Mato Grosso, com garantia de alienação fiduciária de terras e recebíveis, e uma empresa de fertilizantes que atua desde a mineração até a venda dos seus produtos com garantia dos direitos minerários. Além disso, como é possível observar na tabela inferior da página 9, logo no início de junho já teremos alocado em novas operações, o que levarão o percentual em crédito agro para mais próximo do 100% do PL. Daqui a pouquinho eu vou mostrar essa operação para vocês, essas operações, mas aqui interessante, né, o fundo conseguindo colocar vários setores
e a crítica é a mesma, né? Não tem aqui as informações da empresa. Aqui uma informação muito importante, as obrigações financeiras e acessórias de todos os créditos do RURA estão 100% cumpridas pelos devedores, ou seja, carteira saudável. Vamos à parte aqui mais interessante do vídeo, os riscos do setor agro na visão aqui da gestão do RURA. Então, primeiro ponto, alavancagem e investimentos acelerados acima da capacidade de geração de caixa do devedor. 2. Riscos climáticos, quebras de safras. 3. Volatilidade no preço das commodities, advindo dos efeitos climáticos e de choques de oferta versus demanda local e mundial. Esse risco, por sinal, a gente está vendo aqui na questão da soja, enfim, para quem quiser se aprofundar, fica a dica. Esses dois últimos aspectos, por serem menos previsíveis, podem frustrar de forma relevante qualquer análise de crédito e expectativas em relação aos devedores, ainda que realizada por profissionais capacitados e com extensa experiência no setor. De fato, né, pessoal, a alavancagem de investimentos acima da capacidade do devedor, a gestão consegue prever. Ela se debruça sobre aquela operação do devedor, vê a sua capacidade ali de gerar caixa e quanto que a gente, como investidor, pode emprestar para essa empresa sem correr nenhum tipo de risco. Legal. O ponto 2 e o ponto 3 depende mais de risco climático e nessa questão de demanda e oferta e demanda no mundo, né? A gente pode ter uma safra, por exemplo, recorde em determinado país, ou uma quebra de safra em determinado país, que isso pode beneficiar ou prejudicar. Então tem esse fator volátil do agro. Obviamente que cabe a gente, como investidor aqui, né, montar uma carteira com uma exposição definida no setor agro para caso aconteça alguma coisa e naquele ano safra ali você vai ter um rendimento menor, não afetar sua carteira como um todo. Legal? Seguindo. Dessa forma, a gestão do RURA entende relevante reiterar. A melhor forma, talvez a única, para mitigar esses riscos, além de buscar efetuar operações com margem de segurança, garantias e produtores com bom histórico, é trabalhar para ter uma extensa diversificação de devedores na carteira do fundo. Faz total sentido, porque se você tem muita diversificação, quase uma pulverização, você vai ter ali uma quebra de safra em 2, 3, 4 culturas, você ainda tem 10, 11. Então isso vai meio que fazendo um hedge da carteira praticamente, né? Nesse sentido, o RURA é um fundo extremamente diversificado e esse é o DNA da gestão e o objetivo do fundo de curto, médio e longo prazo. Ele segue aqui falando que ele busca ser um dos veículos com maior diversificação para investimento em agro na Bolsa Brasileira e, de fato, ele vem cumprindo isso. Em relação aos rendimentos, maio, conforme a expectativa apresentada nos relatórios anteriores, tivemos uma maior entrada de fluxo de caixa, possibilitando 14 centavinhos por cota, que dá aqui um yield anualizado de 18% ou CDI mais 3,8%. Seguimos atuando junto ao administrador para alterar o modelo de apuração adotado de lucro caixa para o regime competência, trazendo menor volatilidade e maior previsibilidade. Foi algo que eu comentei com vocês há pouco. Pessoal, para quem quiser entender essa questão de quebra de safra, oferta e demanda, a gente tem os relatórios da RISA, muito bons. Os relatórios aqui do RURA também são bem legais. Eu não vou ficar trazendo todos os vídeos, vou tentar trazer um pouco mais espaçado para vocês. No vídeo de hoje eu quis tratar bem essa questão dos riscos do agro no geral. Mês que vem eu trago atualização de soja, milho, algodão. Para quem quiser, tem vídeo já do mês passado falando sobre todas essas culturas. Vale bem a pena para quem não entende do setor já ter aqui uma noção. Pipeline de ativos. A gente vai ter então, como a gestão colocou, no início agora do mês de junho, meio de junho, finalização de algumas operações e aqui a gente consegue ver as taxas, né? Então a gente tem a operação aqui basicamente de CDI mais 5 até CDI mais 6,5, taxas maiores que o spread médio da carteira, como eu comentei no início do vídeo. Obviamente não tem como a gente analisar mais profundo, porque eu não tenho aqui mais detalhes da operação do devedor, mas as taxas são interessantes. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Sim, deixa o like, se inscreva. O Telegram está na descrição. Valeu!